gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E eu vou contar um pouquinho para vocês as minhas experiências. Atualmente, existem no Brasil 500 mil de pessoas com deficiência trabalhando. Mas se a gente parar para pensar que somos mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, esse número se torna muito pequeno, menos de 1%. Mesmo se a gente parar para pensar nas pessoas que não são economicamente ativas. Mas o que acontece? Por que existe essa quantidade de pessoas com deficiência trabalhando? Porque existe uma coisa no Brasil chamada Lei de Cotas. E isso possibilitou que fossem abertas oportunidades para as pessoas com deficiência. Talvez não pelos motivos certos, mas as empresas se sentiram no dever de abrir essas oportunidades. Porque eles são obrigados? Eles não são obrigados, mas eles pagam uma multa se eles não atingirem uma porcentagem mínima de acordo com a quantidade de funcionários que eles têm. Eles começaram a abrir essas oportunidades para as pessoas com deficiência e começou a acontecer algumas coisas que não são tão legais, como por exemplo, pessoas com deficiência sendo contratadas como funcionário fantasma, elas recebem e não iam trabalhar. Algumas empresas não se sentiam preparadas para receber pessoas com deficiência, então elas precisavam cumprir a cota. E eu sei de casos que aconteceram, né, e depois as empresas foram descobertas, né, a fiscalização, graças a Deus, bate muito em cima. Infelizmente, algumas empresas contratam pessoas com deficiência para não trabalhar. E outra coisa que acontece também, algumas empresas, infelizmente, também escolhem alguns tipos de deficiência. Elas pegam deficiências que vão requerer menos adaptação da empresa e por muitas vezes, e sem conhecimento de causa nenhuma, porque as pessoas olham uma pessoa que não enxerga ou que tem alguma deficiência visual e já acha que tem que botar chão em braille, porta em braille, tudo em braille. E a gente sabe que não é bem assim. E é muito importante eu informar aqui que cabe à empresa adaptar para receber o funcionário, não cabe ao funcionário. Então, na verdade, as empresas acham que é algo às vezes muito caro e não é. Então, por falta de informação, elas acabam, infelizmente, escolhendo deficiências, ou seja, aquelas que parecem, que aparentemente vão requerer menos adaptação. Outra coisa que acontece também na contratação de pessoas com deficiência, existe uma diferença salarial. E eu tava fazendo uma pesquisa antes de vir falar pra vocês aqui, eu descobri que as pessoas com deficiência ganham em média 11% a menos do que as pessoas sem deficiência, aquelas que estão no mesmo cargo, têm o mesmo ensino. Então, infelizmente, são coisas que ainda acontecem nessa lei de cotas. E outra coisa importante que eu quero falar também, que eu acho que é, já que eu tô falando sobre empregabilidade, acho que é muito importante eu ressaltar que existe sim o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que as pessoas com deficiência têm direito. Existe uma renda, tá, gente? Não são todas as pessoas. Eu não sei falar certinho quantos salários a pessoa tem que ter na família, quantas pessoas têm que morar na casa da pessoa, mas tá lá com certeza na internet, vocês encontram se vocês quiserem saber. Mas existe sim esse benefício para as pessoas com deficiência. Só que você que de repente tá vendo esse vídeo e se utiliza desse benefício, às vezes porque você não teve instrução de como de repente começar a botar um currículo, ou às vezes porque tá muito difícil conseguir um emprego. Então, meu conselho para você que utiliza o benefício, faça dele um trampolim, faça dele uma ponte para você alcançar coisas melhores, usa para pagar curso, para pagar uma especialização, mas não se acomoda não, porque é tão bom você trabalhar, acho que é algo tão gostoso você sair de casa, você conviver com pessoas, isso ajuda. Até você que de repente perdeu a visão há pouco tempo, está se reabilitando, pensa no benefício como algo temporário, como algo para te ajudar, e eu acho muito importante. Então eu vou contar para vocês um pouquinho aqui as minhas experiências, o que funcionou para mim, como é que eu fiz para chegar onde eu tô e trabalhar no emprego que eu sempre quis na minha área, na área privada. Bom, eu trabalho na área privada desde os 18 anos, trabalhei como telefonista durante 2 anos, eu tava ainda no final do ensino médio. Depois eu fui fazer faculdade e eu sempre, e já é o conselho que eu dou, assim, a primeira coisa que eu queria falar, você que tem algum tipo de deficiência, busque muita formação, busque conhecimento, faça cursos, vai se profissionalizar mesmo, porque já é difícil com estudo, sem estudo é muito pior. Parece bobo falar isso, mas é verdade. Quando você tem uma formação, você chega pra concorrer a uma vaga, você tem como comprovar que você tem aquela formação, isso te dá respaldo e dá um incentivo pra empresa te contratar, porque você realmente tem aquela formação, você estudou, então eles se sentem mais confiantes, tá? Quando você realmente já tem ensino superior ou algum curso em alguma área específica. Então, a primeira coisa que eu fiz foi realmente buscar uma formação. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar na área de análise de requisitos, de levantamento de requisitos, que é um processo, uma parte do processo do desenvolvimento de um sistema. Quando eu me formei, eu comecei a procurar emprego na minha área e não estava conseguindo
nada na área de negócio, que é a área que eu gosto, né? Análise de requisitos, que é a parte de negócio de um sistema. Mas eu consegui oportunidade em uma empresa, que eu trabalhei durante 5 anos, na área de desenvolvimento. Então eu fui desenvolvedora Java durante quase 3 anos e depois eu fui analista de teste, porque eu pedi pra mudar de área, porque eu não aguentava mais programação. E aí, mas realmente o que eu queria não tinha oportunidade. Eu não sei se era uma relação de confiança, não sei o que acontecia, que eu não conseguia, realmente não conseguia oportunidade. Até que apareceu uma oportunidade também para desenvolvimento nessa empresa que eu tô. E aí eu falei, bom, eu não vou aceitar, não vou sair de onde eu tô pra poder conseguir a mesma coisa, pra estar na mesma área que eu já não gosto. E aí eu fiz uma contraproposta e eles aceitaram. A gente fez um acordo salarial e eu fiz uma contraproposta com relação a cargo. Agora, algumas dicas para vocês que estão começando no mercado de trabalho, que tem curiosidade. Uma coisa muito importante é que, em muitos casos, a pessoa que vai te receber, o seu chefe direto, ele nunca lidou com pessoas com deficiência. Então vai ser sua responsabilidade mostrar e provar o que você precisa fazer, o que você sabe fazer. Porque realmente a pessoa não sabe do que aquilo é capaz. Porque, gente, vamos parar pra pensar, deficiências são muito específicas. Existem vários tipos, em vários graus, entendeu? Então, dificilmente o cara vai ser treinado para lidar, por exemplo, com uma pessoa com deficiência cognitiva, não vai saber falar Libras, ou ele não vai saber o que um cego é capaz de fazer. Então, vai caber a você realmente se colocar, explicar pra ele, olha, eu posso isso, seja muito sincero na entrevista. Uma coisa que funcionou comigo, assim, principalmente nessa última entrevista que eu fiz e que eu já tô contratada há 1 ano e meio, seja muito sincero, seja claro, demonstre que você quer trabalhar, que você consegue, mostre o seu potencial, porque realmente, na maioria dos casos, as pessoas não vão ter a mínima noção do potencial. E o que vai acontecer? Eles não vão te dar trabalho. O que aconteceu comigo em vários lugares, em várias empresas. Essa é a minha 4ª empresa. E o que aconteceu é que acontecia em muitos casos era isso. As pessoas, por não saberem do meu potencial, ficavam acanhadas em me dar serviço. Olha só, e eu tinha que brigar, quero trabalhar, por favor, me dá. Gente, ficar ocioso no horário de serviço, então, ficar ocioso em casa é maravilhoso, mas ficar ocioso no trabalho, ou seja, você vendo todo mundo trabalhando, é horrível, é frustrante. Foi o que funcionou pra mim. Eu me colocar mesmo, dizer, olha, eu posso isso, eu posso fazer isso, me dá isso pra fazer. Ser uma pessoa proativa. E foi realmente isso que fez com que o meu chefe, né, confiasse serviços importantes pra mim. Hoje eu tenho uma responsabilidade bem grande onde eu trabalho, né, mexo com sistemas primordiais para empresas, que mexe com dinheiro, que mexe com movimentação de pessoas, de cargos. Então, realmente é algo de grande responsabilidade e que hoje eu consegui passar essa confiança, mas não foi fácil. Então, a minha dica é não desista, passe confiança, seja proativo, busque formação e sempre seja honesto com as pessoas que estão te contratando. E uma dica para as pessoas que são donas de empresa ou que conhecem donos de empresa. Gente, todas as vezes que eu encontro pessoas que trabalham comigo nos corredores ou dentro da minha sala mesmo, eles falam, olha, você não sabe como me faz bem trabalhar com uma pessoa com deficiência, porque me motiva. Então, assim, é bom pra gente ter essa oportunidade e também é bom pra empresa. Ter um ambiente com diversidade é muito bom para a empresa. Motiva as pessoas, traz uma relação diferenciada, né? Porque não é em todo lugar que você vê pessoas com deficiência se relacionando com pessoas sem deficiência. Contratem pessoas com deficiência, encontrem cargos compatíveis, né, com pessoas com deficiência e abram as portas, porque a gente tem um potencial enorme para oferecer. Pausa para a descrição. Estamos num ambiente de sempre. No quarto com os quadrinhos do Flamingo, o G, o piano, à minha esquerda. E eu estou usando uma camiseta azul marinho e um blazer vinho. Estou de batom rosa, cabelo solto. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos comentários, muitos joinhas nesse vídeo. E dúvidas também, pode deixar que eu respondo, tá? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!